Todos os cânceres são importantíssimos a gente prevenir. Todo mundo tem muito receio dos cânceres, mas as doenças cardíacas matam mais, né? Matam a maioria dos casos de morte que não seja acidental, né? Então, a gente precisa conscientizar, precisa saber o que é e precisa prevenir e depois cuidar, não é? E o alerta, né? Muito interessante esse comentário do doutor Juliano, é que o alerta, o medo que a população tem do câncer, ele é 1000 vezes maior, vamos dizer assim, o espanto, né, da população, do que, por exemplo, da insuficiência cardíaca ou do infarto, né? Você concorda, doutor Alberto? Concordo. De forma geral, as pessoas tendem a ter um conhecimento pequeno em relação à doença cardiovascular e suas consequências, né, em relação à saúde da população em geral. A gente vê mais o pessoal tendo medo aí de problemas relacionados às neoplasias, né, ao câncer, e dando pouca importância à hipertensão arterial, por exemplo, né? E a gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença que na maioria das vezes é assintomática, ela não causa sintoma em quase 90% dos pacientes, e por isso ela é subdiagnosticada. E as pessoas acham que só tem que medir a pressão, por exemplo, quando você tem algum sintoma. E na verdade o ideal é a gente fazer uma medida de pressão aleatoriamente, né? Esporadicamente, pelo menos uma vez por mês, em quem não tem hipertensão arterial já diagnosticada, né? Para a gente tentar fazer o diagnóstico, né? E medidas como essa aí do Setembro Vermelho tem como objetivo alertar a população sobre isso, né? Outras doenças chamam mais atenção, inclusive o Covid, né? Há um tempo chamou bastante atenção, mas doença cardiovascular, como o doutor Juliano falou, é a que mais mata no mundo, né? A gente precisa realmente ter essas estratégias para chamar a atenção da população, para que saibam, né, que são doenças extremamente graves, podem trazer consequências importantes, mas, felizmente, a gente tem métodos de preveni-las, métodos de diminuir morbidade, né, e mortalidade, e principalmente reduzindo fatores de risco, né? Exatamente. E a gente, quanto mais acesso à informação à saúde, mais fácil ou mais fácil no seguinte termo, né? A gente consegue mudar a história de vida desses pacientes, né? A doença cardiovascular, a gente tem muita ciência, tem muito estudo, né? Tem remédios eficazes, então, à medida que a gente consegue fazer uma prevenção efetiva, a gente melhora todo o prognóstico do paciente, né? Esse é acho que é o grande foco que deveríamos ter sobre o Setembro Vermelho, que a cardiologia é um contínuo, né? A gente começa com os fatores de risco que não são modificáveis, não tem jeito, a herança do meu pai e da minha mãe, não tem jeito de eu tirar, né? Sexo, por exemplo, masculino, agora também a gente já tem dados que se igualam, né? Antigamente tinha algo em torno que o homem era, mas a gente já viu já que a população, ela está... questão de mortalidade e risco também está se equiparando entre o sexo feminino e masculino, né? E aí entra no que a gente tem de fatores modificáveis, né? Que é a obesidade, é isso? A hipertensão, que é onde hoje o diabetes, que a gente começa o cardiologista virando um diabetologista, né? Muito congresso que a gente vai falar sobre isso. E é isso aí. O principal fator de risco, assim, hoje, cardiovascular, doutor Juliano, o que você acha? Sem dúvida, a hipertensão arterial. É o principal mesmo. Nenhuma, é o que a gente deve mais focar, né? É a hipertensão, exatamente. Dada a prevalência, né, como o Alberto bem colocou agora, a gente imagina que a partir dos 60 anos de idade, praticamente 40% das pessoas serão hipertensas. Imagina que de 10, 4 hipertensos. Né? E para piorar a situação, desses 4, metade nem sabe que é. E da metade que sabe que nem a metade trata direito. Isso é um dado interessante. Então, isso é um dado interessantíssimo. A gente imagine que 80%, né, das doenças dos AVCs tem ligação com hipertensão arterial. 40% dos infartos tem ligação com hipertensão arterial e pelo menos 25% das insuficiências renais dos pacientes que estão em hemodiálise tem ligação única e exclusiva com a hipertensão arterial. Então, você vê, um fator de risco que não é fácil a gente diagnosticar, não é difícil da gente diagnosticar, não precisa de nenhum exame mirabolante, como bem falou o doutor Alberto aqui. Você precisa só de medir a pressão, verificar a pressão medida corretamente, né?
Tem os critérios, obviamente, tem que se saber